Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor. Mais uma vez, aquele convite que eu costumo fazer: não deixem de ir à missa no dia de hoje. Façam o possível, santifiquem esse dia que é maravilhoso. O 3º mandamento nos diz bem claro: guardar os domingos e festas. Se nós não guardamos o domingo, se nós não santificamos o domingo, nós caímos em pecado mortal. E quem cai em pecado mortal, se morre sem o devido arrependimento, não se salvará. Então não vamos colocar em perigo a nossa salvação. Mas não vamos à missa só para não cairmos no pecado mortal e, em consequência disso, colocarmos em perigo a nossa salvação. Vamos à missa porque nós gostamos, porque nós queremos celebrar, porque nós queremos glorificar a Deus, porque nós queremos dar o devido culto a Deus, porque nós queremos participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo que nos salva. Jesus veio do céu para dar a vida por nós, para nos salvar, e nós vamos colocar outras coisas como mais importante? Não é possível. Hoje é o dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Meus irmãos, estamos no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, versículo 26 a 33. Lembremos que no domingo passado, Jesus, ele viu aquela multidão e ficou compadecido, e ele dizia que eram ovelhas sem pastor. Aí ele pediu: rezai ao Senhor da messe, que envia operários para a sua messe. Em seguida, nós vimos a escolha dos 10 apóstolos. E depois de escolher os apóstolos, Jesus os enviou às ovelhas perdidas de Israel, para que ele pudesse dizer às ovelhas perdidas de Israel que o reino dos céus se aproximou, que o reino de Deus está próximo. Hoje nós estamos na continuidade. É importante notar que Jesus, em alguns momentos, ele fala para as multidões. Em outros momentos, ele fala para os 72 discípulos. Em outros momentos, ele fala para os 12 apóstolos.
em outros momentos, ele se dirige às autoridades religiosas daquele tempo. No evangelho de hoje, Jesus está se dirigindo aos apóstolos. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos, os 12 apóstolos, aquele que ele escolheu na semana passada, quando foi proclamado na liturgia da Santa Missa. E agora Jesus está dizendo umas coisas que são assim importantíssimas, e ele está colocando também os apóstolos numa situação de que eles precisam ter muita coragem. Eles não podem ter medo nenhum do que vai fazer. Lembramos que após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois ele passou os 40 dias com os apóstolos, e depois ele subiu aos céus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Jesus está dando aos discípulos o poder de pregar o evangelho, de anunciar a boa nova em nome dele. Assim como Jesus, ele atuou diretamente quando ele veio a primeira vez, agora ele atua de forma direta, mas por meio dos apóstolos. Jesus veio salvar as almas. Jesus veio nos tirar do destino do inferno. Jesus veio destruir as obras de Satanás e também Satanás. Uma vez que Jesus dá essa missão para os apóstolos precisam tomar consciência de que a missão deles é grandiosa. E que missão grandiosa! Salvar almas. Eis a missão, salvar almas. Então a primeira coisa que Jesus está dando nessas instruções a eles é o seguinte: o que eu estou falando agora para vocês em segredo, vocês não podem guardar. Se eu falo às escondidas, vocês precisam falar às claras. Porque o que Jesus está falando, instruindo eles, é uma questão de salvação das almas. Então, se eles não falam, as almas irão se perder e irão para a condenação eterna. Toda vez que eu vejo essa passagem, eu me recordo de quando Deus fala lá no livro de Ezequiel, no capítulo 3. Ele diz: Filho do homem, come o livro do que está escrito aqui. Ele entra doce, mas depois vai se tornar amargo. Aí ele disse: olha, eu vou te enviar para um povo de cabeça dura. Se eu proclamar o oráculo para você falar e você não falar, o povo vai perecer por sua culpa. Mas, se no caso você falar e eles não quiserem ouvir, aí eles já vão perecer, mas não por sua culpa. Lembremos que Deus também fala pela boca do profeta, que de outro profeta, não estou me recordando o nome dele agora, não sei se foi Joel, me parece que foi. Ele diz assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, os apóstolos são chamados a levar esse conhecimento, a verdade que salva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, agora eu falo em segredo para vocês, agora eu estou instruindo vocês, é isso que Jesus está dizendo. Agora depois vocês vão ter que falar. E aqui vem a segunda parte. Aí Jesus fala: não tenham medo daqueles que
podem matar o corpo. Não tenham medo. Então, imagina os apóstolos pregando o evangelho numa cidade, ali, numa nação, onde as pessoas têm os seus próprios deuses, têm suas leis constituídas, e os apóstolos agora vêm dizer para eles que eles estão todos errados e que eles precisam encontrar o caminho da salvação que vem por meio de Jesus. Só que as leis lá estariam dizendo que quem anunciar, quem apresentar um outro Deus vai ser morto. Vocês estão vendo que complicado? Aí Jesus está dizendo agora para eles, olha, vocês precisam salvar essas almas. Agora, se vocês ficarem com medo, eles vão perecer. Então, vocês vão ter medo daqueles que matam o corpo? Olha, tenho medo sim, daquele que depois que o corpo for morto, a sua alma poderá ser precipitada no inferno. Eu vou ler aqui como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A nossa alma, ela não morre. Jesus está usando aqui de uma metáfora. Ele está dizendo que o corpo sim morre. Porque o que é a morte do corpo? É a saída da alma. A nossa alma é eterna. Quando a nossa alma sai do corpo, o corpo morre e a alma vai para a eternidade. E quando a alma vai para a eternidade, ela vai para estar diante de Deus e ali ela será julgada. Então, o julgamento de um apóstolo, o julgamento de um sacerdote, o julgamento de um bispo, um julgamento de um pregador do evangelho, de uma pessoa que está numa comunidade religiosa, vai ser esse. E eu te enviei para salvar almas e você ficou com medo de falar a verdade porque você iria morrer? Então agora, por você não ter falado o que eu te pedi, você vai perecer eternamente na condenação. Vocês estão entendendo que coisa? Que coisa! Que situação! Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim, tá vendo? Se eu não prego o evangelho, eu que fui constituído para proclamar o evangelho, e eu não prego por medo, ai de mim. O ai de mim é essa condenação que o Senhor está falando. E aí ele continua falando que não se vendem dos pardais por algumas moedas, e, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão contados, hein? Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Então, não tenha medo de pregar o evangelho, não tenha medo de salvar almas, porque vocês valem muito mais do que até os pardais que eu providencio todas as coisas para ele. Aí agora vem a terceira parte desta passagem do Evangelho. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Então, aquele que ouviu os ensinamentos, que agora vai pregar naquela nação onde as pessoas não querem saber de Deus, aonde os decretos já foram ditos que não se pode falar de Jesus. E as pessoas vão lá e elas ficam com medo. Agora Jesus está dizendo o seguinte: aquele que tiver vergonha de salvar almas,
Aquele que tiver vergonha, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. E aquele que não se envergonhar, eu não me envergonharei. Meu Deus do céu. Imagina, meus irmãos, eu como sacerdote, que sou chamado a salvar almas. A missão minha de sacerdote, a missão de nós sacerdotes é essa. Se nós não tivermos isso como missão, de nada vai adiantar. Então, se a minha missão é salvar almas, e eu fico com medo de falar a verdade que vai salvar os filhos de Deus, que vai salvar os meus irmãos, eu guardo, porque eu estou com medo, porque eles vão me processar. Estou entendendo que coisa? Aí Jesus está dizendo, você, Padre José Agostinho, me envergonhou de falar a verdade, eu também me envergonharei de você diante do meu Pai. Imagina Deus ter vergonha de mim, Deus ter vergonha dos sacerdotes, dos bispos, porque tiveram vergonha, porque não usaram da palavra que salva. Vejamos a atitude dos apóstolos, porque eles compreenderam muito bem isso, viu? E vejamos a atitude dos mártires, vejamos a atitude de tantos outros que no decorrer da história da igreja tiveram até que dar vida pela salvação das almas. Mas não é que eles estavam preocupados de ir para o inferno, de serem condenados, então agora eu me coloco nessa atitude, eu vou ter que falar porque senão me condenarei. Não. É que dentro do coração deles estava o desejo de salvar aquelas pessoas que estavam perdidas na ignorância, perdidas porque estavam servindo a deuses estranhos e não ao Deus verdadeiro. No lamaçal do pecado, de todo tipo de pecado, de promiscuidade, de blasfêmia contra Deus. Dá pena, meus irmãos. Recentemente teve um encontro aí e as pessoas blasfemando contra Deus. Meu Deus do céu, colocaram uma pessoa lá como se ela fosse crucificada, como se fosse Jesus, e uma outra ficou em cima dela fazendo striptease. Meu Deus do céu, que profanação, que sacrilégio, que falta de noção. Blasfêmia, isso é blasfêmia. O segundo mandamento fala, não falar o santo nome de Deus em vão, consiste nisso, isso é blasfêmia. Que pena! Eu tenho rezado por essas pessoas para que elas não se percam. Não se pode brincar com Deus. Lembremos do que São Paulo diz na carta aos Gálatas: com Deus não se brinca. Os homens estão brincando com Deus, mas coitados, não acreditam que Deus existe? Ou acreditam que Deus existe, mas querem provocar o próprio Deus, querem provocar a Igreja Católica. É isso que querem, isso dá prazer, dá alegria, mas isso não dá alegria a Deus, não. Pelo contrário, Jesus veio para isso, veio para tirar essa ignorância, mas as pessoas não querem e acabam se perdendo à toa e tiveram toda a oportunidade de estar aqui, se salvar, de adorar a Deus, de abrir o coração para nosso Senhor Jesus Cristo, de participar da missa, de viver uma vida de arrependidos, de confissão, mas não, é como se na cabeça deles Deus não existe, então eles podem fazer isso, podem provocar, podem fazer tudo, que pena.
Precisamos ir ao encontro dessas pessoas e falar para elas. Se pelo menos vocês não acreditam em Deus, mas pelo menos não façam isso. Porque Deus existe. Isso é salvar almas, é não ter medo de falar a verdade. Não se está ali condenando a pessoa, brigando com ela. Não, se está falando. E a pessoa ela precisa abrir. Se ela não quer abrir o coração e quiser continuar nesta vida, o que é que nós podemos fazer? Só rezar e pedir pela salvação das almas. Por isso que nas aparições de Nossa Senhora em Fátima, ela pediu para que rezasse pela conversão dos pecadores. Mas antes ela mostrou para os 3 pastorinhos, Jacinta, Lúcia e Francisco, a condenação do inferno. E eles ficaram abismados com aquilo ali. Eles ficaram numa preocupação, vendo aquelas almas perecendo no inferno. E aí eles disseram, então, nós vamos rezar assim, nós vamos fazer sacrifício. Hoje a Igreja Católica, nós como católicos precisamos fazer muitos e muitos e muitos sacrifícios pela salvação das almas. E não podemos ter medo de levar a mensagem do Senhor, a mensagem de salvação. Vocês estão entendendo? Meus irmãos, não podemos morrer em estado de pecado mortal. Não podemos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.